Boa tarde, irmãos. Estava falando com os irmãos aqui, que tem tanto jovem aqui, jovem faz pergunta, né? Que eu não sei como é que nós vamos fazer. Ouvir alguém para conseguir responder tudo que vocês vão ter para perguntar. Nós vamos iniciar agora à tarde, nós vamos desenvolver esse tema da filiação, da paternidade, da natureza do ser humano. Nós vamos tentar compreender essas coisas. Tem várias formas de apresentar isso para os irmãos. Eu vou tentar apresentar de um jeito que seja coerente, prático, que dê para a gente entender e aplicar nas nossas vidas. Depois de muitos anos ajudando irmãos, a gente percebe o seguinte, que o grande problema é que as pessoas não conhecem bem o seu funcionamento. A essência do Evangelho é a pessoa e obra do Senhor Jesus. Ponto. Isso não tem negociação. Isso é a essência do Evangelho. O Senhor Jesus tem que ser levantado na sua pessoa e na sua obra. Ponto. É assim que é. Ele é a fonte de atração, ele é o motivo da adoração, ele é o grande elo de união. Então, tudo que ocorre conosco tem que ocorrer em torno dele. Ponto. Porém, o que acontece? Esse depósito do Senhor Jesus é feito numa pessoa tripartida. É feito numa pessoa que tem um espírito, que tem uma alma e que tem um corpo. Então, nós temos 3 constituições dentro de nós e nós, via de regra, desconhecemos o funcionamento dessas 3 partes que existem dentro de nós e que a Bíblia nos apresenta com muita clareza. Então, oramos e jejuamos por coisas que são da carne. E tem coisas da carne que elas precisam de cruz. Oramos e jejuamos, às vezes, por questões que são do corpo. E corpo precisa de dormir, precisa de comer, precisa de descanso. Então, o que ocorre conosco é que acaba acontecendo o que Paulo diz aos Coríntios: luto, não como que desferindo golpes vazios no ar. Então, nós desferimos, às vezes, nessa luta da carreira cristã, golpes que são vazios. Por quê? Porque nós não entendemos com exatidão a maneira pela qual nós funcionamos, a maneira pela qual o depósito do Senhor é feito em nós. Faz sentido? Por exemplo, vamos orar? Eu sei de um momento tão gostoso de adoração que eu já embalei. Curva sua cabeça mais uma vez. Obrigado, Senhor. De fato, abre os nossos corações e as nossas mentes, para que a gente ouça tudo segundo o Senhor, e não segundo nós mesmos. Dá-nos céus abertos. Dá-nos coração receptivo. Desde o jovem mais frágil até aquele mais intransigente, que o Senhor nos toque. Porque o Senhor nos ama. O Senhor ama aqueles que são fáceis, como o Senhor ama aqueles que são difíceis. O Senhor ama a todos nós, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Pai perfeito e maravilhoso. Então visita cada um de nós aqui nessa tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós abrimos a porção de Lucas, dos discípulos caminhando no caminho de Emaús, um deles é Clopas. A historicidade diz que muito possivelmente ele é tio do Senhor. Ele é irmão ou de José ou de Maria. Então ele conhecia bem de perto o Senhor, por ser tio do Senhor. O que acontece? Eles não perceberam que era o Senhor. E se você lê o texto, você entende o porquê que eles não perceberam. Como é que eles não percebem, depois de não menos de 3 anos de caminhada com o Senhor, como é que eles não percebem que é o Senhor?
O Senhor não está desfigurado, como ele estava na cruz. Porque se ele estivesse, é óbvio que eles notariam. O Senhor não está. Ele tem marcas, sim, porque foi visto por Tomé. Eu tenho que ver a mão e os pés. Mas o Senhor não está desfigurado como ele estava na cruz do Calvário, com todo aquele sangramento. Ele não tem isso. Então, como que eles não reconhecem? Porque o texto bíblico diz que eles estavam entristecidos. Tristeza rouba a percepção. A emoção da tristeza rouba a percepção do que acontece. Então, há um entendimento que nós temos que ter. Se você se pegar um pouco mais triste, o que vai acontecer? Espiritualmente falando, você não consegue receber um depósito adequado. Porque você não vai ter a percepção adequada. Quem aqui esse ano teve tristeza? Levanta a mão. Alto. Oh! Isso ocorre para as bandas do Sul também. Né? A tristeza é algo próprio do ser humano. Então, à medida que a gente vai percebendo o que está em nós, a gente vai entendendo como é que o Espírito Santo vai fazendo esse depósito. E nós vamos nos tornando cooperadores com o Senhor. Nós vamos cooperando com o Senhor e o Senhor conosco. No final do livro de Marcos, um pouco antes do batismo do Espírito Santo, diz que o Senhor cooperava com eles. Porque, via de regra, nós somos cooperadores do Senhor. A gente é quem facilita e ajuda Ele na obra que Ele tem nessa terra. Mas, meus queridos, quando nós entendemos Ele, quando nós entendemos o nosso funcionamento, fica muito mais fácil de deixar que a vida cristã vá fluindo. Eu gostaria de ter a compreensão que eu estou falando para vocês há 30 anos atrás. Porque eu teria me desenvolvido espiritualmente com muito mais facilidade. 1 Tessalonicenses 5:23. Abram lá, por favor. Os irmãos vão projetar. O texto bíblico diz assim: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor. O texto bíblico está dizendo que nós precisamos ser santificados. Mas nós precisamos ser santificados onde? No nosso espírito, alma e corpo. Então, para fins de estudo, o homem é tripartido. Para fins práticos, o homem é bipartido. Por quê? Porque espírito e alma são expressões que se misturam nos originais. Então, tem hora que aparece a palavra alma se referindo a uma função do espírito. Ou aparece a palavra espírito se referindo a uma função da alma. Então, preste atenção. Você, do jeitinho que você é, eu sou o César. O César, naturalmente falando, ele é desastrado, ele é indisciplinado. Queridos, eu atropelei uma velhinha. Como se não bastasse, eu atropelei um adolescente. Como se não bastasse, eu abri a porta do carro e acertei um motoqueiro. Dá para juntar tanto desastre numa pessoa só? Quando eu acertei o pé do motoqueiro, o Senhor falou comigo: há quanto tempo eu venho pedindo para você fazer as coisas mais devagar? Nunca mais tive problema com nenhum acidente. Porque eu aprendi a sujeitar aquilo. Então, o César tem um jeito de ser. Então, eu tenho uma forma de falar, de pensar, de agir. Eu tenho uma maneira de ser carinhoso. Cada um de nós tem o seu jeitinho de ser. Isso se mistura com o nosso espírito. E quando nós subirmos aos céus, seja pelo arrebatamento, seja pela morte, nós subiremos com esse jeitinho da gente. Porque no texto original, o espírito está misturado à função. Então essa é a maneira pela qual, cada um de nós tem uma maneira pela qual é. Tem coisas que vieram com a gente.
Tem coisas que não foi produzido em nós, não está ligado ao comportamento de pai, de mãe, está ligado ao jeitinho que a gente nasceu. Quem que nos fez de forma assombrosamente maravilhosa? O Pai Celeste. Então, por exemplo, tem filho que é para fora, que é expansivo, que é proativo. Tem filho que é retraído. Tem filho que você tem que segurar. Não, moleque. Menos. Tem filho que você tem que empurrar. Vai. Da onde vem isso? Em geral, não está ligado ao comportamento que os pais deram. Em geral, isso está ligado ao jeito que Deus fez a nossa maneira de ser. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: há um tempo entre a gestação, a concepção e o nascimento, em que Deus planta dentro da criança um jeitinho de ser. Então eu nasci mais retraído. Se você me pegar depois da reunião, você vai me pegar em geral quieto. Eu estou mais quieto no meu canto, mais isolado. É o meu jeito de ser. Deus me fez desse jeito. Eu posso treinar, eu estou até relativamente treinado, eu entrei cumprimentando, vou sair cumprimentando, mas o meu jeito é ser mais recolhido. É o meu jeitinho de ser. Tem gente aqui que é expansivo. Se vocês me lembrarem, depois, lá por sábado ou domingo, me lembrem de explicar para aqueles que têm crianças pequenas, Provérbios... o texto de ensina a criança no caminho que deve andar. Tá bom? Se vocês puderem, me lembra de explicar isso que eu estou falando da perspectiva desse texto. Então, cada um de nós tem um jeito de ser. Só que o que precisa? Precisa que você seja santificado. Nos 3 elementos. O Espírito, o que é o Espírito? O Espírito é uma parte imaterial que nós não vemos, mas ele é eterno. Lembrando que ele se mescla com a alma nas funções. Então, o Espírito é a parte eterna que nós temos. Esta nunca vai morrer, nem no crente, nem no ímpio. Só que no crente, nós não passamos pela segunda morte, que é a ida para o inferno e para o lado de fogo. Nós não passamos por ela. No ímpio, ele passa. Então, ele vai ter o seu espírito eternamente no inferno ou no lago de fogo. O crente não. O crente vai com o Senhor. Então, o nosso espírito é eterno. O que é o nosso corpo? O nosso corpo é a parte física nossa. É a parte visível nossa. Então, tem os membros, tem a cabeça, tem os pés, a gente anda, abraça, beija, faz as coisas, se relaciona e vai por aí afora. Esse é o nosso corpo. Ele tem 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Os 5 sentidos alimentam a alma. Então é pelo corpo que eu jogo informação para a alma. Então a minha alma, o que é a alma? Pensamento, emoção e vontade. Então é através do corpo que eu recebo informação para a minha alma. Meus queridos, por que vocês acham que o diabo criou a tecnologia do celular? Lembrando que o diabo não pode criar nada sem a permissão de Deus. Porque a ciência, ela está sujeita ao governo de Deus. Lembra a Torre de Babel? A hora que subiu demais, esse povo quer chegar até o céu. Vou confundir a linguagem deles. Confundiu a linguagem e resolveu. Parou a unidade, a comunhão, eles não conseguiram fazer aquilo. Então, por que vocês acham que essa tecnologia, que é santa em partes, mas terrível em outra parte, por que vocês acham que o diabo usa tão poderosamente ela? Porque isso daqui pode ser usado para manter a mente cheia de informação. E não santificar o coração, a alma nossa, do jeito que o texto bíblico está dizendo. Então, é pelos 5 sentidos que a informação chega
no pensamento, na emoção e na vontade. Por que o McDonald's põe propaganda às 7 da noite? Tá óbvio, porque é hora da fome. Você está me entendendo? Então eles sabem provocar os estudos, quem trabalha, alguém aqui mexe com marketing? Os estudos dizem que os mercados, eles sabem para onde vai o teu olhar quando você entra no mercado. Você sabia que vai para a direita, para cima? O que eles fazem? Vendem a preço de ouro o espaço. Tudo é dinheiro no mundo. Tudo é dinheiro. Por quê? Porque eles sabem que existe dentro de nós um funcionamento. Por que você acha que o Google contrata psicólogo? Contrata psiquiatra? Por que você acha que eles têm um investimento pesadíssimo em compreender o funcionamento da alma humana? Por que vocês acham que eles chegaram à inteligência artificial? Porque eles compreendem como é que nós funcionamos. O que é triste? Nós temos o manual e não sabemos como é que a gente funciona. Simplesmente não sabemos. Então nós vamos vivendo, mas nós não cooperamos com o Senhor naquilo que poderíamos cooperar. Então o que tem que acontecer? Nós temos que entender este funcionamento nosso. E ao entender este funcionamento nosso, facilitar a visitação do Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão entendendo? O que eu vou falar, para aqueles que querem ser pais, mas é extremamente importante. Mas extremamente importante. Só que o texto bíblico diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Projeta para mim de novo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Presta atenção. Por que o Espírito Santo de Deus colocou que o mesmo Deus da paz? Porque se você estiver em guerra, você está em estado de alerta. E em estado de alerta, você para o processo de santificação. O que Satanás quer fazer? Te complicar a vida. Te arrumar encrenca. Te arrumar problema. Quantos aqui brigaram com alguém esse ano? Levanta a mão. Quantos aqui não brigaram com alguém este ano? Levanta a mão. O resto está em dúvida, não entendeu bem a pergunta. Volta aqui. Volta aqui. Vocês estão conseguindo entender? Satanás, ele se encarrega de levantar problemas entre nós. Por quê? Porque ao levantar problema não tem jeito de desenvolver a santidade. Porque a nossa alma, ela fica em estado de alerta. Deixa eu explicar algo simples para vocês, que é do funcionamento do corpo. Nós temos 3 grandes glândulas que promovem hormônios dentro de nós. Nós temos a pineal, nós temos a suprarrenal, e no homem nós temos as gônadas e na mulher nós temos os ovários. Então esses são 3 fábricas, digamos assim, de hormônios dentro de nós. A suprarrenal está em cima dos rins, as suprarrenais, elas estão em cima dos rins e elas, digamos assim, não são governadas pelo cérebro. Tudo é óbvio que é governado pelo cérebro. Mas elas não têm mando do cérebro, elas têm vontade própria. Elas estão no sistema parasimpático. Então, elas funcionam por conta. O que faz a suprarrenal funcionar? Que produz a química da ansiedade? Ameaça. Quem aqui tem medo de cachorro? Levanta a mão. Então, os irmãos que têm medo de cachorro vão ouvir um cachorro latir ali fora, e em 30 segundos a suprarrenal produziu adrenalina, cortisol, libera no teu organismo, cai no teu intestino, chega no teu músculo com 1, 2 minutos e você está em estado de alerta para reagir. É o que acontece com aqueles que vivem em casas com briga. Vivem em estado de alerta.
com sobressalto sempre, o tempo inteiro. Qual é a importância do que eu estou dizendo? O processo de santidade para. O processo de santidade é interrompido. O que Satanás faz? Mas vai levantar encrenca entre nós. Mas Satanás vai instigar. Um ou outro vai fazer uma brincadeira, um ou outro mais sensível vai se ferir, vai se machucar com aquilo, e pronto. Está criado um problema por 3, 4 meses na sua vida. 3, 4 meses onde você fica enroscado com aquilo, e o processo de santidade não acontece. Por isso, nós precisamos ter paz. Nós precisamos ter paz. Filipe está certo quando ele orou pedindo paz. Nós aqui oramos pedindo a mesma coisa, paz. Porque aí o processo de santidade pode ficar ocorrendo dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá. Quando a gente fala de filiação, nós temos que primeiro entender que para ser filho tem que ter um pai. Simples. Certo? Então, deixa eu, antes de falar sobre a nossa filiação, deixa eu estudar com você um pouquinho sobre a questão da paternidade na Bíblia. Aprove a Deus instituir família. Adão e Eva tinham sido criados. O texto bíblico diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe. Gente, tinha pai e mãe na Bíblia? Não. Tinha um casal, mas não tinha pai e mãe. O Senhor já estava mostrando aquilo que ele iria fazer. Que ele estabeleceria que a melhor maneira dele ser conhecido pela humanidade seria através dessa relação de pais e filhos. De pai, mãe. Se às vezes eu falar pai, eu estou incluindo aqui a mãe via de regra. Quando precisar falar só do pai, eu vou falar só do pai. Então, o Senhor já estava denunciando para nós, a maneira pela qual vocês vão me conhecer plenamente vai ser através da relação de pais e filhos. É por essa maneira pela qual eu vou me manifestar. Só que no Velho Testamento, apenas 6 ocasiões, Deus se revelou como um pai. Ele não fez isso em mais ocasiões. Ele mostrou que ele tinha muitos nomes. O Senhor que cura, o Senhor é a minha bandeira, e vai por aí afora. Yahvé, Shalom, eu sou. E ele foi revelando os nomes dele, muitos nomes, que revelavam uma faceta dele. Mas ele manteve escondido o nome Pai até o advento do Senhor vir para nós. Quando o Senhor vem para nós, Deus deixa os nomes que ele tem e ele assume por 249 vezes o nome de Pai. Então aí ele abre com muito mais clareza e vigor o que ele está fazendo. Ele quer se mostrar para nós, se revelar para nós agora como um pai. Por quê? Em primeiro lugar, porque o filho demonstra a natureza do pai. O filho tem a natureza do pai. Nasce com o jeito, com as manias, com os hábitos. Vocês estão entendendo? Por que o pai virou e falou: este é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer? Porque ao olhar ele, quem que ele via? Próprio pai. Nós, em geral, falamos igual o Paulo Bornelli fala: este é o meu filho amado em quem eu não tenho prazer nenhum. Porque ao olhar para ele, quem que eu vejo? A mim mesmo. Eu vejo defeitos e problemas que eu tenho dentro de mim. Quantos aqui têm características que não gostam do pai e da mãe? Levanta alto a mão. Oh, isso. Eu gosto de jovem. Jovem é corajoso. Vai assumindo desde cedo o que existe, né? É isso mesmo. Vamos ver como é que nós vamos chegar domingo, né? Olha o que o texto bíblico diz em Romanos capítulo 7. O bem que eu prefiro, eu não faço,
Mas o mal que eu detesto, eu pratico. Por que você pratica coisas que você detesta no seu pai e na sua mãe? Porque você pôs reparo. Quem que vai falar com o pai que ele não pode tratar a mãe assim? Quando você vê, você está tratando os seus irmãos mais novos do mesmo jeito. Por quê? Porque nós aprendemos por imitação. É da natureza do ser humano. É uma das regras do aprendizado. A gente vai aprendendo, vai olhando e vai absorvendo aquilo. Então, qual é o primeiro grande motivo de Deus se revelar como um pai? Porque quem vê o pai, quem vê o filho, vê o pai. João 14, 8 e 9. João 14, 8 e 9. O que diz o texto bíblico? Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Aí disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que você ainda não entendeu? Quem me vê a mim, vê ao... O que um filho faz? Retrata o pai. Então qual é a natureza da filiação? Retratar o pai. Essa é a natureza da filiação que nós temos. Então somos filhos porque temos que retratar a natureza deste pai que habita dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Então nós replicamos quem Deus é através desta filiação que nós temos. Abram em Hebreus, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que diz o texto. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O 2 e o 3, desculpe. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão exata do seu ser. Então, meus queridos, Deus nos tornou filhos para nós sermos quem Deus é, quem o Pai é. Faz sentido? Só que o que ocorre? A palavra pai na Bíblia não é colocada só para Deus. Então nós não temos apenas Deus Pai ou Deus terreno. Nós temos, ou Pai terreno, desculpa. Nós temos o Pai Diabo e nós temos o Pai Adão. Nós temos 4 pais habitando dentro de nós. A palavra pai significa pater, provedor, nutridor, sustentador. Então, quando eu tenho um pai dentro de mim, e para todas estas pessoas, para o pai terreno, para o pai diabo, para o pai Adão e para Deus Pai, a mesma palavra é pater. É o mesmo original. Então, todos eles são provedores, nutridores e sustentadores. Eles provêm e nutrem a vida da gente. Então, a Bíblia diz, em Adão, nós não temos um texto claro dizendo que ele é pai, mas nós temos o princípio de que ele é pai. Abram em Romanos, capítulo 4. Fugiu o texto. Desculpa, Romanos 5,12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lembra que eu acabei de falar que o pai, ele vai expressar no filho aquilo que ele é? Adão foi pecador,
Adão morreu por causa do pecado e ele passou isso para nós. Então a função do Pai é descrita nesse texto. Então o que ocorre? Eu e você temos a mesma natureza adâmica. Eu e você escolheríamos comer do fruto. Eu e você desobedeceríamos. Aqui, meninas, vai uma sugestão para vocês. Quando vocês casarem, porque as que casaram já descobriram isso. Quando Deus questionou Adão, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei não comesses? O que ele fez? A mulher que o Senhor me deu. Menina, presta atenção. Em última instância, a culpada vai ser você. Casou, as casadas sabem disso? Estou certo? Adão é defensivo. Ele fez aqui o que na psicologia é chamado de um mecanismo de defesa de transferência. Transferiu para outra responsabilidade. Adão faz isso, homens e mulheres fazem isso, mas os homens na relação conjugal fazem muito isso. Porque está lá dentro de nós. Ele, como pai, proveu isto que está dentro de nós. Então, o que você precisa entender? Que a primeira genética, porque o pai derrama em mim do gene dele. A primeira genética que eu tenho é a genética de Adão. Eu sou pecador. Por isso que quando uma criança nasce, depois de algum tempo, o que ela vai estar fazendo? Pecando. Tem 3 meses. Você imagina ele pecando? Hoje, qual é o nome dele? Elias vai pecar? Ainda é Elias, gente. Foi arrebatado. Mas ele não vai pecar de jeito nenhum. Vai, porque ele é o quê? Pecador. Ele nasceu como filho de Adão. Você nasceu como filho de Adão. Meus queridos, por 9 ocasiões em Gênesis 1 aparece a palavra segundo a sua espécie. Uma macieira produz maçã. Uma pereira produz pera. Um pecador produz pecado. É simples. Vocês estão entendendo? Pedro confirma isso em 2 Pedro 2:22, se não me engano, quando ele vira e diz, por isso ouviu-se certo adágio dizendo, o cão voltou ao vômito e a porca voltou a revolver-se no lamaçal. Por que uma porca vai para a lama? Porque é da natureza. Por que um cachorro volta ao vômito? Porque é da natureza. Por que nós pecamos? Porque é da nossa natureza. E, queridos, a natureza... Não é por minha causa que vocês estão tirando. Brincadeira. Brincadeira. Vocês acertaram no nome. Graças a Deus. É por causa da natureza que habita dentro de nós. Vocês estão conseguindo entender? Certo. Mas não é só isso. Em João 8,44, o que diz o texto bíblico? Olha lá. Diz assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem aqui não mentiu este ano? Levanta a mão. Quem aqui mentiu este ano? Levanta a mão. Tá. Retiro o que eu falei de coragem. Retiro. Você sabia que omissão também é mentira?
toda vez que você é envolvido em alguma mentira, teu sim não é sim, teu não não é não, toda vez que você for envolvido em alguma mentira, em algum subterfúgio, queridos, naquele momento quem está sendo teu pai? O diabo. E ele vai prover, porque pai é provedor, nutridor, sustentador. Ele vai prover ocasião para você continuar mentindo. Então ele vai dar um jeito de criar formas de você revelar a natureza dele dentro de você. Porque o que um pai faz é revelar a sua natureza através do filho. Vocês estão entendendo? Mas não apenas isso. Então a gente viu o pai Adão e a gente viu o pai diabo. Mas nós temos também o pai terreno. 1 Pedro 1,18. Abra lá, por favor. Olha o que diz o texto bíblico. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Fútil aqui é vazio, é vão. Então, todo comportamento inadequado da nossa parte vem dos nossos pais terrenos. Vocês estão entendendo? Nós herdamos deles. Então, eu deixo para os meus filhos um legado ruim. Mas meus filhos só têm coisas ruins? Não. Eles têm coisas boas. Veio de mim? Não. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, eu pego minha filha e dou um abraço carinhoso e um beijo nela. Então, isso é uma coisa elogiável. Veio de mim? Não. Mas fui eu que fiz. Por quê? Porque Deus Pai depositou aquela virtude em mim. Então, toda virtude que nós temos não é nossa. É uma dádiva de Deus Pai a nós. Vocês estão entendendo? Você usa um carro? Usa. Deixa eu te perguntar, jovem. Foi você quem comprou? Não. Muito possivelmente quem te deu foi teu pai. É um presente que ele te deu para você usar. Então todos nós temos da parte de Deus virtudes que ele derrama dentro de nós e que por estas virtudes nós então expressamos o caráter dele. Mas tudo aquilo que é problemático, é duro, é intransigente, é pecaminoso, nós aprendemos onde? No nosso sistema familiar de origem. Lembrando que às vezes nós não encontramos o que nós temos no pai e na mãe, mas nós podemos encontrar num tio, num avô ou num bisa. Porque a maldição dura até a 3ª e 4ª geração. Então a coisa errada pode vir até a 3ª ou 4ª geração. Quando a gente vai aconselhar alguém, você pega um caso um pouco mais difícil, uma das perguntas que a gente faz é, e na ascendência? Como é que foi? Teve esse tipo de problema na ascendência? Porque às vezes o gen, não estou falando que está aqui no gen, mas porque tem coisa que é espiritual, não depende da genética. Às vezes o gen está num tio, está num avô. Está dando para vocês entenderem, queridos? Tudo isso está dentro de nós. Você quer ver uma coisa que foi salvação lá em casa? Foi a Alessi quem teve o discernimento. A Alessi virou e falou, nós ainda não tínhamos tido os filhos. César, vamos fazer uma lista dos pecados da família? Quem aqui já fez isso? Olha lá, são pouquíssimos. Por quê? Por que fazer uma lista de pecados da família? Porque repete até a 3ª ou 4ª geração. Está fazendo sentido? Vocês estão conseguindo entender? Então, para educar filhos, vamos ver a carga genética, espiritual,
que tem correndo no veio da nossa família. Por quê? Porque isso vai, de alguma forma, aparecer dentro de nós. Vocês estão entendendo? E aí a gente luta com mais precisão as lutas do Senhor, porque a gente sabe com mais exatidão o que a gente precisa brigar, o que a gente tem que lutar. Está fazendo sentido? Então vimos o pai Adão, o pai diabo, e vimos o pai terreno. E Deus Pai? Abram em Lucas capítulo 2, versículo 40. Espera que eu te digo com exatidão. Versículo 45 até o 50. Olha o que diz. Os pais, Jesus está com 12 anos. Os pais vão até Jerusalém para a Páscoa, ficam lá na Páscoa. Eles iam, por causa do perigo das estradas, eles iam em caravana. Eles tinham os cânticos dos degraus, aquela porção de 15 salmos ali, onde eles iam cantando o tempo todo durante o trajeto, na ida, na volta. Vai do Salmo 120 ao 134, se não me engano. Então eles tinham esse caminho, e aí eles voltam, e como eles estão em turma, eles acham que Jesus está junto com a família, só que um pouco afastado deles. 2 dias depois é que eles percebem, mas peraí, onde é que ele está? E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Aqui eu paro. A partir de 12 anos, você sai debaixo das asas dos pais. É o primeiro movimento de saída, debaixo das asas dos pais. E você passa a interagir com o mundo. E você vai ter um caminhão de dúvida na sua cabeça. Dinheiro, sexo, autoestima, relacionamento, casamento, trabalho, e vai por aí afora. Você vai ter um caminhão de dúvida. O que Jesus fez? Tudo o que ocorre com Jesus se refere ao ser humano. Quando a Bíblia diz que ele é filho de Deus, significa que ele é a exata expressão de quem Deus é. Mas quando a Bíblia diz que ele é filho do homem, está dizendo que ele é a excelência da criação. Que tudo aquilo que a gente vive precisa ser encontrado nele. Ele é o nosso modelo para nós vivermos. Então ele é aquilo que eu e você devemos ser. Se Jesus, aos 12 anos, tomou uma decisão, pais, preste atenção, a partir dos 12, filho tem que tomar decisão. Vocês têm um tempinho com Elias. Mas a partir de 12 anos, o Elias vai ter que começar a tomar decisão. Que decisão o Elias pode tomar aos 12 anos? Os amigos que ele vai ter? O que ele pode decidir? Ele pode decidir o esporte que ele vai fazer no colégio. Isso é possível. Ele pode decidir a cor da camisa que ele vai pôr. Pode. Ele pode escolher o tamanho dos shorts que ele vai vestir? Porque envolve sensualidade. A cor, ele pode. O tamanho, não. O tamanho, lá pelos 16, 17, se ele for bem ajuizado, filho, tá legal essa roupa, tá tudo em ordem, pode ir, você está me entendendo? Se não, não. Simples. Vocês estão entendendo? Só que aos 12 anos, filho começa a tomar decisão. Por isso que alguns de vocês estão desesperados para tomar decisão. Quem tem aqui entre 12 e 15? Levanta a mão. Ninguém? Opa. Só é de 18. Tá bom. Então vocês já estão mais calejadinhos. Tá bom. Então ensina esse princípio, depois vocês ensinam para os adolescentes. Até que idade Jesus ficou aprendendo a tomar decisão? O versículo diz assim, e desceu com eles para Nazaré, e ela lhes submisso, até os 30. Então, dos 12,
Imagina que isso daqui é a rédea da decisão. Aos 12 anos, a rédea é dos pais com a ajuda dos filhos. De tal maneira que aos 30, a rédea é dos filhos com uma ou outra ajuda dos pais. E aos 30, liberou. Você é adulto. Agora, você tem que decidir o que você quer. Presta atenção para os pais. Seu filho não vai ser um sujeito adulto ou maduro se ele não aprender a tomar decisão. Especialmente, tanto homem quanto mulher, mas especialmente os homens, têm que saber tomar decisões, porque eles vão governar a casa. Então a gente treina exaustivamente. E daí, filho? E isso daqui? O que a vida diz disso? O que a Bíblia diz disso? Como é que funciona isso daqui? Jesus, aos 12 anos, ele toma a decisão. Fica em Jerusalém, no meio dos doutores, interrogando-os. Então eu sei que a partir dos 12, vai ter um caminhão de dúvida. Então os pais ou os irmãos mais velhos, que às vezes respondem às perguntas dos mais novos, a partir dos 12 tem que ter estômago. Ô pai, alguém me chamou disso ou daquilo. Vocês estão me entendendo? São coisas que vão passar na cabeça e que você vai ter que aprender a conversar sobre temas de dinheiro, de relacionamento. Você vai ter que aprender a fazer isso. Jesus fez isso. Aí, olha o versículo 47. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. O 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estamos à tua procura. Presta atenção. Olha o versículo seguinte. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Presta atenção. A partir dos 12 anos, nós começamos uma transição de paternidade. O Elias é de vocês. Mas o Elias não é de vocês. Ele é de Deus. A partir dos 12 anos, ele vai começar a ser transferido. Nós temos que começar a empurrar o filho para depender de Deus, para buscar em Deus, para ter um relacionamento com a paternidade de Deus. Você está me entendendo? Então é neste relacionamento da paternidade de Deus que eu quero me concentrar com você, tentando mostrar para você que há uma forma e uma maneira de viver este relacionamento com Ele. Só que isso começa de um jeito bem forte aos 12 anos de idade. Então, aos 12 anos, nós temos que entender que nosso filho precisa ser treinado em ter as experiências com o pai. Queridos, eu tanto estou sendo verdadeiro nas Escrituras que eu vou te dar uma prova do que eu estou falando. A Bíblia diz que o desenvolvimento cristão nosso se dá em 3 etapas. Filhinhos, jovens e pais, adultos. Aonde está esse texto? Não precisa abrir. 1 João, capítulo 2, versículo 12 e versículo 14. Então está ensinando ali essas 3 etapas. Marcos, capítulo 4, ensina a mesma coisa. Marcos, capítulo 4, diz assim: porque primeiro vem a semente, depois a espiga, depois o fruto, depois a espiga e depois o fruto. 3 etapas de crescimento. Então, todos nós vamos ter 3 etapas no nosso crescimento. No filhinhos é dito 2 coisas, nos jovens 2 coisas, no texto de 1 João, e nos pais 2 coisas. Nos filhinhos diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis, filhinhos, eu vos escrevi porque os... Ô, gente, eu estou vindo de um acampamento, irmãos, me perdoem a falha. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome.
Primeira coisa que a gente aprende é a lidar com o perdão dos nossos pecados. A gente aprende que a gente é pecador e aprende a identificar quais os nossos pecados. Mas depois ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, nesses 12 anos iniciais da carreira cristã, nós precisamos aprender a lidar com os nossos pecados, com a pessoa e obra de Cristo que nos liberta dos nossos pecados, e nós precisamos aprender a lidar com o nosso Pai. Eu me converti aos 15 anos, eu fui extremamente mundano. Me converti aos 15 anos de idade. Eu era quieto, mas mundano. Me converti aos 15 anos de idade. Tive a minha primeira experiência com a paternidade de Deus aos 17 anos. Eu já contei isso em alguns vídeos aí. Eu estava na faculdade de psicologia, eu entrei muito cedo para estudar. Eu entrei com 16 anos na faculdade. Aí estava estudando e comia no restaurante universitário por causa de dinheiro, para poder economizar. O fato é que o restaurante entrou em greve. E aí eu consumi meu dinheiro. E aí o restaurante voltou, mas eles não conseguiram o que eles queriam. E aquele dia, mas eu estava com tanta fome. Aos 16 anos eu tinha o tamanho que eu tenho hoje. Eu andava 2 horas por dia, indo e voltando para a faculdade. Então você imagina o tamanho do meu apetite. Eu tinha uma fome lascada. As pessoas que serviram tão mal, mas tão mal, tão pouco. Eu sentei e pela primeira vez eu falei: Pai, muito obrigado. Mas Pai, que vontade de comer mais carne. Imediatamente, a moça que estava do meu lado virou e falou: moça, eu não quero meu frango. Você quer? Eu não entendi que era Deus Pai. Fui entender quando eu fui estudar o texto. Que eu fui suprido pelo Pai. O Pai supre a gente. Então, nessa fase inicial, você precisa ter experiências com a paternidade de Deus. E sabe um cuidado que nós, pai, temos que ter? De não sermos pais bons demais. Porque senão vocês recorrem a quem? A nós. E vocês acabam não tendo experiências com a paternidade de Deus. Quem aqui tem pai ou mãe muito bom? Levanta a mão. Tem que ter um cuidado enorme com isso. É como se a gente não deixasse espaço para Deus ser pai. Porque a gente está trazendo tudo nós mesmos. Então tem algumas coisas que a gente tem que virar: filho, vamos orar. Ora, vamos ver como você faz isso daqui, busca de Deus, para poder ter isto daí. Vocês estão conseguindo entender? Então, a partir dos 12 anos, nós temos que começar a buscar esse relacionamento com Deus Pai. Tudo bem até aqui? O que eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero mostrar como é que este Pai nos fez. Então você precisa entender agora, de um jeito mais prático, o seu funcionamento. A maneira pela qual você existe. Tá? Então, nós vamos voltar até Gênesis 1, 2 e 3. Vocês aguentam mais uns minutinhos? Posso tocar? Eu não vou conseguir fechar isso com vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse-lhes também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1 conta a criação de Adão e Eva juntos. Gênesis 2 descreve a criação de Adão e Eva em separado. Então, é o mesmo momento contado de duas maneiras. Então, aqui, Adão e Eva foram criados de forma junto.
Ponto final, acabou. Certo? Compreendemos isso daí. O texto bíblico diz que nós, por 9 vezes, o texto bíblico disse assim, segundo a sua espécie. Então, Deus fez o homem segundo a sua espécie. Então, o homem e a mulher retratam exatamente quem Deus é. Mas nós retratamos Deus onde? Simples. Os teólogos dizem o seguinte, porque aqui é o 6º dia. No 6º dia, foram criados os animais terrestres e os répteis. As aves e os peixes foram criados no 5º dia. No 6º dia foi criada a bicharada, que a gente costuma ver. Esses bichos, então, eles não têm o grau de consciência e de moralidade que nós temos. Nós temos 3 animais que são um pouco mais inteligentes. Nós temos o cachorro, nós temos o cavalo e nós temos os golfinhos. Um tempo atrás eu li um artigo, tinha um quarto animal, mas eu não consigo me lembrar, nem do artigo, nem do animal. Mas eu li alguma coisa, tinha algum bicho, um bicho meio estranho aí, que tem uma inteligência diferenciada. Mas nós temos moralidade. Um leão pega um leãozinho e mata o filhote sem peso nenhum, por instinto. Nós não conseguimos fazer isso, a não ser num quadro de loucura. Não está na nossa natureza. Então, os estudiosos dizem que a nossa imagem e semelhança de Deus está na moralidade, na consciência, na ética. E, meus irmãos, isso é uma verdade, mas é uma verdade de forma limitada. Eu quero ampliar um pouquinho o sentido do texto. A palavra a palavra imagem significa uma representação. Nós representamos Deus. E a palavra semelhança significa da mesma forma, mas não idêntico. Então nós temos coisas de Deus em nós e nós temos coisas que não tem em Deus. Então, por exemplo, nós temos amor. Deus tem amor. Nós temos paciência. Deus tem paciência. Mas Deus tem onisciência e nós não temos. Deus tem onipresença e nós não temos. Então, nós temos Deus na imagem, representamos em muitas coisas a imagem, mas nós não somos semelhantes a Ele, porque tem coisas que nós não possuímos. Nenhum de nós é Deus. Por mais que alguns tentem ser, nenhum de nós é Deus. Então, onde está a nossa imagem e a nossa semelhança? Queridos, o texto diz, eu vou mudar um pouquinho de posição. O texto diz assim, façamos. Imagina 2 pernas. Façamos está no plural. Quantos que estão fazendo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Os 3 estão fazendo. Façamos. Relacionamento. Imagina que a parte de cima do meu corpo é o César, é a identidade do César. Esta identidade é construída em cima de 2 pernas. A primeira, relacionamento. Deus é relacional. Com quem que na eternidade o Senhor se relacionou? Com a Trindade, com o Filho e com o Espírito. Os 3 se relacionavam de forma extremamente perfeita. Você está me entendendo? Então, os 3 têm o façamos. O que nós fomos criados? Nós fomos criados para nos relacionarmos. Quem aqui é meloso? Se relaciona demais? Levanta a mão. É muito afetivo. Certo? Quem aqui é seco? Tem medo de relacionamento? Levanta a mão.
Certo. Façamos. 3 fizeram. Só que presta atenção. Domine ele sobre os peixes, os animais e as aves. Onde que nós imitamos Deus? Trabalho. O ser humano foi criado para relacionar e o ser humano foi criado para trabalhar. Você tem essa natureza instalada dentro de você. Está instalado dentro de você, essa natureza. Relacionamento e trabalho. Como é que eu provo isso para você? Deixe-me provar. Jesus é filho de Deus. Relacionamento com o Pai. Jesus é filho do homem. Ele veio para ser o nosso primogênito. Ele tinha uma tarefa. Trabalho. Fez sentido? Jesus é filho, mas Jesus é servo. Filho, relacionamento, servo, trabalho. Deixa eu te mostrar isso de uma outra forma. Você se converte. E no instante que você se converte, você se torna filho de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E você então passa a ter um relacionamento com Deus. Perna do relacionamento. Imediatamente, o Espírito Santo vem sobre você e te batiza com pelo menos um dom. Serviço. Fez sentido? Então, onde que a tua identidade é construída? Em cima dessas 2 pernas. Então, você vai buscar ser alguém através dessas 2 pernas. Ou de relacionamento, ou de trabalho. Eu vou colocar extremos, casos extremos. Tem gente que trabalha demais. Levanta a mão. Uma bitola desse tamanho. Tem mulher que é mulher do bandido. Ela é espancada e não consegue deixar. Uma perna desse tamanho. Está fazendo sentido? Com o advento do pecado, as 2 pernas entraram em descompasso. Você pode ser saci, o preguiçoso não tem essa perna. Vocês estão me entendendo? O autista, gravíssimo, não tem essa perna. Está fazendo sentido? O pecado distorceu essas realidades que temos. O problema é o seguinte: o problema é que nós buscamos relacionamento, eu vou usar uma palavra que eu usei ontem à noite, mas vocês não ouviram o estudo. Nós buscamos aceitação através destas 2 pernas. Os irmãos que estão entendendo agora? Por que Deus nos proveu através de graça, de aceitação? Porque nós vamos usar as 2 pernas para termos aceitação. Meus queridos, meu pai era bravo. E meu pai e minha mãe eram muito trabalhadores. Então, aos 8 anos de idade, eu não sei de que jeito eu descobri o seguinte, que meu pai gostava de carro. O que eu fiz? Aos 8 anos de idade, lavei o carro do meu pai pela primeira vez. Não ganhei um elogio, mas saí da bronca. Hoje é um ganho enorme. Faz sentido? Então, eu fui buscando pela perna do trabalho a aceitação. Vocês estão me entendendo? O que aconteceu? Me converti aos 15 anos. Com 3 meses fui para um acampamento de jovens. E lá no acampamento de jovens, eles faziam escala de lavar louça, limpar o chão. Eles faziam escala. O que eu fiz? Entrei em todas as escalas. Mas olha, eu varrendo o chão e pensando,
será que estão me vendo? Será que vão falar alguma coisa? Deixa eu fazer bem feito. Porque se eu fizer bem feito, eles vão gostar de mim. Eu era tímido. E eu estava buscando aceitação pela perna do... Os irmãos estão entendendo? Pela perna do trabalho. Qual o problema que eu vivi na vida familiar? Essas porções que eu estou dividindo com os irmãos, eu fiquei 34 anos casado com a Alessi. Deve ter vindo aí lá pelo 20º ano de casamento, talvez um pouco antes, quando eu pedi perdão para ela e para as crianças por ter trabalhado muito. Então, qual é a primeira palavra que vem? O façamos ou o domine? Então, o trabalho tem que visar a gente. Se o trabalho não visar a gente, ele é vazio, de acordo com Eclesiastes. Então, o trabalho tem que visar a gente. Quando o trabalho é demasiado, ele é vazio. Então, eu me relaciono e eu trabalho, visando gente. Eu me relaciono e eu trabalho. Isso é um crescimento normal. O que eu fiz? Pus essa perna na frente. E como é que ficou o crescimento? Eu cresci. Mas eu cresci muito mais lentamente. Porque assim como eu tinha dificuldade de relacionamento com a Alessi e as crianças, eu teria dificuldade de relacionamento com Deus. Eu devo ter levado uns 10 anos da vida cristã. Eu sou convertido há 40 e tantos anos, quase 50 anos, 15 anos, eu sou convertido há 44 anos. Eu levei uns 10 anos de vida cristã para ler a Bíblia como filho e não para pregar. Por que eu lia para pregar? Trabalho. Eu tinha que ler como o quê? Como filho. Você está me entendendo? Só que eu esqueci de te dizer algo extremamente importante, que eu vou te dizer agora. Na eternidade, a Trindade não necessitava de absolutamente nada, porque ela era satisfeita em si mesma, certo? Deus não tem necessidade de nada. Mas na deliberação da Trindade, eu imagino que a conversa foi mais ou menos assim. Vamos incluir um quarto elemento na nossa comunhão? Vamos. Só que o que é comunhão? Um dos irmãos falou aqui. Comunhão é ter algo em comum. É simples. Então, digamos que eu sou pescador. E eu vou fazer uma viagem de 500 quilômetros e o outro também gosta de pescaria. A nossa comunhão vai ser deliciosa? Vai. Mas digamos que eu sou pescador e o outro é torcedor do Corinthians. Eu estou no Rio Grande. Do Internacional. Ou do Grêmio. Tudo bem? Isso, então, para não ferir ninguém. Então, eu sou torcedor de futebol. A minha comunhão vai ser legal? Vai ser razoável. Porque o tema nosso não é o mesmo tema em comum. Então, para a Trindade incluir um quarto elemento na comunhão, este elemento precisaria ter o que os três tinham. O que os três tinham que não existia em nenhum lugar no planeta? Eles tinham uma coisa chamada Zoe, vida de Deus. Eles tinham a vida dentro deles. 1 João 1,9. Fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão de Jesus Cristo, seu Filho. Então, o nosso chamado é um chamado, guarde essa palavra, que essa palavra não existe na Bíblia, mas o conceito dela existe. Nós fomos chamados para pertencer a Deus. Então, o alvo do nosso chamamento, da criação do ser humano, foi nós sermos incluídos nessa relação de pertencimento, onde um é do outro, o outro é do um. Eu sou do Pai, o Pai é meu. Eu sou do meu amado é meu. Essa relação de pertencimento que eu e você fomos criados. Então, dentro de mim e dentro de você, o que pulsa dentro de nós é o desejo de pertencer. O que Deus faz então?
vamos incluir ele nessa comunhão, vamos colocar ele no jardim e vamos colocar uma árvore no centro do jardim. Qual é a árvore? Da vida. Da Zoe de Deus. Quando ele comesse daquela árvore, ele seria eterno com o Pai, o Filho e o Espírito. Você está entendendo? Então, o que pulsa dentro de mim, dentro de você, é a natureza do pertencimento. Meus queridos, tudo, eu vou falar uma frase exagerada. Todos os movimentos do ser humano têm a ver com pertencimento, para mais ou para menos. Abraçamos porque queremos pertencer. Evitamos o abraço porque temos medo de não pertencer. Todos os movimentos que fazemos na vida têm a ver com a palavra chamada pertencimento. Agora eu vou trocar esta palavra por uma outra palavra, que eu usei agora à noite. Todos nós pertencemos através de aceitação. E qual é a palavra que descreve aceitação? Graça. Por isso que graça é encontrada em Gênesis 6. Noé, porém, achou graça diante de Deus. Então, Deus tem por mim e por você plena aceitação. Mas até isso entrar em nós batemos cabeça. Nós temos dificuldade de ter pleno descanso nisso. Porque nós achamos que nós quem temos que fazer, nós quem temos que buscar, nós quem temos que resolver, nós quem temos que encaminhar as coisas. Você está conseguindo me entender? Então eu estou dizendo, jovem, que você especialmente tem uma luta monstruosa com pertencimento. Não levanta a mão. Quantas meninas aqui não têm lutas com a questão do casamento? Vou casar ou não vou? Vou ser de alguém ou não vou? Quantas meninas têm lutas com a questão da maternidade? Vou ser mãe ou não vou? Quantos meninos fazem um caminhão de coisa para poder ser aceitos? Quantos meninos aqui têm medo de entrar na vida profissional e não serem bem aceitos na vida profissional? Porque esse tema envolve a gente o tempo todo. O tempo todo ele envolve a gente. Só que você tem que entender que Deus criou em você essas duas necessidades, relacionamento e trabalho. E que o mesmo Deus que criou esta necessidade, criou este funcionamento, Ele mesmo vai prover relacionamento e vai prover trabalho, porque Ele é Pai, Ele é provedor, Ele é nutridor, Ele é sustentador. Então Ele mesmo se encarrega no tempo dEle, da forma dEle, de trazer aquilo que você tem necessidade. Vocês estão me entendendo? Só que nós ficamos batendo cabeça, mas batendo cabeça para buscar esse pertencimento em alguém ou no trabalho. Os irmãos estão entendendo? A figura que mais tempo leva de história em Gênesis, sabe qual que é? Quem que a gente pensaria? Abraão. Mas sabe qual que é? Jacó. Porque Jacó retrata eu e você na vida, e na vida familiar. Sabe qual é o primeiro milagre que Jesus fez? João capítulo 2, o sinal de transformar água em vinho. Sabe qual é o versículo anterior dessa porção? O Senhor vira e diz assim: então vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Da onde ele tirou isso? De Jacó. Lembra quando Jacó reclinou a cabeça no travesseiro? E dormiu, e ele sonhou com uma escada, e os céus abertos, e os anjos de Deus descendo e subindo sobre aquela escada? Meus queridos, Jacó fala da nossa vida e da vida familiar. Tanto que no capítulo 37 de Gênesis, se não me engano, diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, a história continua em José. Por isso que é a maior história contada na Bíblia.
A mais longa história contada. Então, por que eu estou falando de Jacó? Porque Jacó significa o quê? Enganador, suplantador, e qual é a outra coisa? Agarrador. Vem aqui um pouquinho. Vem cá, Felipe. Deixa eu usar o Felipe. Jacó agarrava. Ele era agarrado. Ele foi agarrado na barra da saia da mãe. Ele foi agarrado a Raquel. Ele foi agarrado a José e Benjamim. Ele era agarrado. Vocês estão entendendo? Por que nos agarramos? Porque nós precisamos pertencer. Obrigado. Está fazendo sentido para os irmãos? O IBGE fez uma pesquisa com torcidas de futebol. Todas as torcidas disseram a mesma coisa. Disseram o quê? Eu estou nesta torcida porque ela é para mim como uma família. O que ele não teve na família, ele procurou onde? Uns 2, 3 anos depois, o IBGE fez uma pesquisa com drogadição no país. O que ele descobriu? Descobriu que os filhos que comem na mesa com os pais, na formação deles, têm índice quase 0 de drogadição. Por quê? Porque tiveram uma palavra chamada pertencimento. Vocês estão entendendo? Por que um aqui é mais afetivo ou outro do que outro? Porque precisa de pertencimento. Por que alguns de nós têm medo de relacionamento? Porque tem medo de serem desprezados e não pertencerem a alguém. Só que você tem que entender que quem te chamou para o pertencimento foi Deus. E Ele te dá o pertencimento adequado. Amém? À noite nós continuamos. Curva a sua cabeça. Senhor, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos a entendermos quem o Senhor é de um jeito adequado. Precisamos do Senhor. Precisamos da Tua graça. Precisamos do Teu poder. Por isso, vem sobre nós, para que o Teu bom nome seja glorificado. Cuida de nós. Nos fortalece, nos edifica. Eu oro por todos aqueles irmãos, meninos e meninas, que têm lutas com pertencimento. Senhor, nos visita. Senhor, nos visita. Senhor, nos visita. E ajuda-nos a nos sentirmos amados e aceitos por Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém.